linguagem SQL. Então, continuando as videoaulas sobre essa linguagem SQL, nessa videoaula eu vou continuar falando sobre a parte da linguagem de definição de dados, da DDL. Então, eu já fiz uma introdução, alguns exemplos mais básicos. Agora, eu vou continuar detalhando um pouco mais essa parte da linguagem DDL. Então, falando aqui sobre a especificação de restrições. Então, a gente já viu como criar uma tabela e nós vimos que para cada atributo eu especifico ali algumas restrições e posso ter também ainda restrições sobre a tabela em geral. Bom, entre essas restrições já tem a especificação de valores nulos ou não nulos. Então, eu uso as palavras-chave not null e null para dizer se o atributo permite ou não valores nulos. O padrão é o null, ou seja, se eu não falar nada, ele vai permitir valores nulos. Eu ainda posso especificar um valor padrão, ou seja, um default, para um atributo. Então, se eu especificar um valor default, significa que na hora de inserir dados, se eu não especificar um valor para aquele atributo, ele vai receber esse valor padrão. Eu ainda posso limitar os valores, aí uso essa palavra-chave check, e especifico uma condição que limita determinados valores. Então, por exemplo, se eu quero que um atributo receba só valores entre 1 e 5, eu posso especificar uma condição limitando esses valores. Vamos ver aqui através de exemplos. Então, lá na tabela funcionário, eu tenho create table funcionário. Eu especifico aqui, então, cada atributo tem um nome, um tipo de dado, e aí pode ver algumas restrições. Então, por exemplo, not null significa que esse atributo não permite valores nulos. Aqui, quando eu defini a coluna sexo, eu falei que ela é SHA-1. Então, ele aceita um caractere, mas ele pode aceitar qualquer caractere. Então, se eu quiser restringir para ele aceitar somente as letras M ou F maiúsculos, aí eu posso especificar aqui um check. Então, check, entre parênteses, eu coloco a condição. Então, nesse caso aqui, sex igual a M ou sex igual a F. Então, significa que ele vai aceitar o valor M maiúsculo ou F maiúsculo. Nesse caso, é case sensitive. Eu tenho que especificar cada caractere. Então, se eu quisesse os minúsculos também, eu teria que adicionar aqui O sex igual a M minúsculo, O sex igual a F minúsculo. Então, tendo especificado essa condição aqui de limite de valores, ao tentar inserir uma linha nessa tabela, se eu colocar um valor para a coluna sexo que seja diferente de M ou F, o SGBD vai me dar uma mensagem de erro e não vai deixar esse valor ser inserido, essa linha ser inserida. Então, para isso que serve essa condição de check, que é bastante interessante aí para limitar valores. Bom, agora vamos ver um exemplo aqui de default. Por exemplo, aqui quando eu criei a coluna ID superv, especifiquei que ele é um inteiro, null, e coloquei aqui default 2. Isso significa que na hora de inserir valores para essa coluna, se eu não especificar um valor para ela, para o ID superv, ele vai colocar o valor 2. Do mesmo jeito, eu defini aqui para o ID débito o default 1. Então, se eu não especificar qual departamento que o funcionário pertence, ele automaticamente vai colocar o valor 1. Ok? E completando o exemplo, se eu criar uma chave primária, no exemplo anterior eu tinha mostrado só que eu poderia criar uma chave primária simplesmente especificando aqui a palavra-chave primary key e o ID func, que é a coluna que é a chave primária. Mas a especificação completa inclui aqui a palavra-chave constraint, que significa restrição. Então, constraint eu uso para criar restrições diversas. Cada constraint tem um nome. Então, eu chamei aqui de pk-func. Um nome qualquer, eu gosto de usar essa abreviação pk para primary key, chave primária, junto com o nome aqui abreviado da tabela. Então, é bom criar esses nomes, porque eu posso precisar dessas referências depois. Por exemplo, se eu quiser excluir essa chave primária, eu uso esse nome, lá no comando que a gente vai ver daqui a pouquinho, para excluir restrições. Bom,
Então, detalhando um pouco mais essas restrições, eu tenho a chave primária, que eu uso a palavra-chave primary aqui. Então, eu especifico então quais os atributos que fazem parte da chave primária. Se for mais de um, eu coloco cada atributo separado por vírgula dentro daquele parêntese. Eu posso criar também chaves secundárias. Então, aí eu posso ter várias chaves secundárias numa mesma tabela. Lembrando que chave primária só posso ter uma. Chave secundária também significa que é um valor único para aquele atributo ou conjunto de atributos. Então, ele é também uma chave, só que como eu só posso ter uma chave primária, se eu tiver mais de uma chave, eu especifico como chave secundária, usando a palavra-chave unique. Então, da mesma forma, se ela for uma chave composta, formada por mais de um atributo, eu coloco os atributos separados por vírgula. E tem ainda a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira, eu uso a palavra foreign key para especificar a chave estrangeira. Coloco o atributo ou conjunto de atributos que formam a chave estrangeira, mas toda chave estrangeira tem que referenciar uma outra tabela. Então, eu uso a palavra-chave reference na frente para especificar a tabela referenciada. E ainda, para as chaves estrangeiras, eu posso especificar as opções de exclusão e de atualização. Então, para as opções de exclusão, eu uso a palavra-chave onDelete e para atualização onUpdate. Essas opções de atualização ou exclusão são as seguintes. Eu tenho, usando essas palavras-chave, o restrict, que especifica um bloqueio, o cascade, que especifica uma propagação, o setNull, que especifica substituição por nulos, e o setDefault, que especifica substituição por um valor default. Se nenhuma opção for definida, aí o padrão é o restrict. Ou seja, vai ficar onDelete restrict, onUpdate restrict. Vamos ver um exemplo. Então, aqui na tabela funcionário, quando eu fiz lá o create table funcionário, uma chave primária, ela pode também ser especificada assim, logo na frente da definição do atributo, por exemplo, idfunc, do tipo int, not null, eu coloco a palavra-chave primary key. Essa é uma outra forma, além daquelas que eu tinha mostrado anteriormente, para especificar quem que é a chave primária da tabela. Isso eu só posso fazer assim se a chave primária for formada por um único atributo. Porque se ela for composta, eu não consigo fazer assim. Bom, aí a outra forma completa é usando a palavra-chave constraint, que pode ser usado tanto para primary key, foreign key, unique e todas as outras restrições. Então, vamos ver exemplos aqui para foreign key. Então, constraint, vem o nome da constraint, nome da restrição. Então, para foreign key, eu gosto de usar a abreviação FK e mais um nome que especifica o significado dela, mas é um nome qualquer. Depois vem a palavra-chave foreign key e entre parênteses quem que é a chave estrangeira. Então, nesse caso, a coluna, o atributo idSupev. Pode ser composto também, aí eu separo por vírgula. E aí vem a palavra reference, para dizer quem que é a tabela referenciada. Aí vem o nome da tabela e o nome da chave, entre parênteses, a chave primária dessa tabela referenciada. Bom, se eu parar a definição aqui, aí as opções de exclusão e atualização são o padrão, que é o restrict. Mas se eu quiser especificar, aí eu coloco aqui onDelete, aí vem a especificação da opção de exclusão. Nesse caso eu coloquei setNull. Então isso significa o seguinte, essa chave estrangeira, ela a coluna idSupev diz quem que é o supervisor de um funcionário. Só que o supervisor de um funcionário é outro funcionário. Então, é aquele relacionamento recursivo, onde um valor numa linha referencia um valor de outra linha da própria tabela. Então, quando eu coloco aqui onDelete setNull, eu estou dizendo o seguinte, se eu excluir uma linha dessa tabela funcionário, e aquele funcionário que eu estou excluindo é supervisor de algum outro funcionário, ou seja, se ele aparece aí na coluna idSupev de outro funcionário, então, o que vai acontecer com esse valor, já que o funcionário vai ser excluído?
Então, nesse caso, eu permito a exclusão ser feita e eu coloco um valor nulo para o ID superv de todos os funcionários que tem como supervisor aquele funcionário que foi excluído. Então, é a opção de exclusão set null. Ok? Depois eu coloquei aqui on update cascade. Update se refere à atualização e não à exclusão. Então, nesse caso, o que acontece se eu alterar o ID func de um determinado funcionário? Então, por exemplo, funcionário de ID func igual a 1, eu quero mudar ele para 20. Mas vamos supor que esse 1 já aparece lá na coluna ID superv de outros funcionários, porque ele é supervisor de outros funcionários. Então, se eu estou alterando o valor do 1, eu não posso deixar um supervisor referenciando um funcionário que não vai existir mais, um valor que não vai existir mais. Então, quando eu coloco a opção Cascade, eu permito a atualização ser feita e eu modifico também, então eu colocaria aí 20 em todos os IDs supervs que tiverem o valor 1. Então, faço uma atualização em cascata. Então, nesse caso, eu permito a atualização ser feita. Isso não é muito comum, porque isso significa que eu estaria atualizando a chave primária da tabela. Como não é muito comum, raramente a gente especifica essa condição on update. Geralmente a gente deixa o padrão que é restrict, que aí não permitiria alterar as chaves primárias das tabelas. Muitos HBDs realmente não deixam isso acontecer. Então não é muito comum eu especificar on update. Agora o on delete, essa opção é importante porque ela pode variar aí as opções, dependendo do significado aí da sua chave estrangeira. Então, outro exemplo aqui, ó. Vou criar outra constraint, outra restrição, chamada fkDepth, que também é uma foreign key, uma chave estrangeira, que é a coluna IDDepth. Então, ou seja, eu estou falando que essa coluna IDDepth aqui do funcionário é uma chave estrangeira. E aí eu tenho que especificar quem que ela referencia. Então, a palavra reference, aí vem a tabela referenciada. Departamento, e entre parênteses a chave primária de departamento, que é o IDDepth. E aí, nesse caso, eu especifiquei que é on delete restrict. Então, on delete restrict significa o seguinte: tem um funcionário que está referenciando um departamento. Então, o que acontece se eu excluir esse departamento? Então, essa opção sempre se refere à tabela referenciada, porque assim, eu não posso deixar um valor aqui no IDDepth referenciando um departamento que não existe. Então, se eu vou excluir um departamento, qual que é a opção de exclusão que eu escolhi? Então, se eu coloquei restrict, restrict significa que é o bloqueio. Então, se existir algum funcionário referenciando o departamento que eu vou excluir, então o HBD não vai permitir essa exclusão ser feita. Então, o restrict não vai deixar essa exclusão ser feita. Então, o que eu teria que fazer é primeiro modificar o valor do IDDepth aqui de todos os funcionários que referenciam aquele departamento antes de excluir o departamento. Ok? E aqui também eu coloquei on update cascade, significa que se eu alterar o valor do IDDepth lá no departamento, eu automaticamente alteraria o valor do IDDepth aqui no funcionário. Bom, outro exemplo aqui, ó, na tabela departamento. Então, estou criando a tabela departamento, create table departamento, define aqui seus atributos, e aí vem as constraints, as restrições. Então, quero definir uma chave primária, que eu chamei de pkdep, primary key e IDDepth. Então, estou falando que o IDDepth é uma chave primária dessa tabela. É a chave primária dessa tabela. Essa tabela também tem uma chave secundária. Então, eu coloco aqui o constraint, um nome para ela, a palavra-chave unique e o atributo nome débito. Então, o nome débito aqui é único também. Não posso ter dois departamentos com o mesmo nome. Então, ela é uma chave secundária que eu especifico, então, usando a restrição unique. E também um exemplo aqui de chave estrangeira. Constraint fkg foreign key. Então, estou especificando que a coluna ID gerente aqui é uma chave estrangeira. E aí eu tenho que especificar quem que ela referencia. Então, referencia a tabela funcionário ID func. Nesse caso, eu não coloquei a opção de exclusão e nem de atualização. Então, significa que o padrão é o restrict. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, excluindo o funcionário
e o ID gerente dele, o ID func dele aparece aqui no departamento como ID gerente, ou seja, ele é gerente no departamento, eu não vou permitir essa exclusão ser feita, porque a opção de exclusão é restrict. Ok? Bom, aqui vale uma observação que é o seguinte: em SQL, quando eu crio uma foreign key, ou qualquer outra restrição que referencia alguma tabela, essa tabela referenciada ela já tem que estar criada. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui que eu estou criando a tabela do departamento e coloquei que ela referencia a tabela funcionário, então essa tabela funcionário já tem que ter sido criada. Bom, só que aí aparecem alguns problemas. Por exemplo, se eu voltar aqui, quando eu criei a tabela funcionário, eu também criei uma foreign key que referencia a tabela departamento. Então, para eu conseguir criar essa foreign key aqui, a tabela departamento já tem que ter sido criada. Nesse caso, eu tenho uma referência cruzada. O funcionário referencia o departamento e o departamento referencia o funcionário. Então, gera um problema aí, porque uma das tabelas não vai ter sido criada. E aí o SGBD pode não deixar eu criar dessa forma. Alguns SGBDs, é muito raro isso acontecer, mas alguns SGBDs implementam isso dentro de um conceito de transação, que ele vai fazer essa verificação só no final da transação. Aí ele permitiria esse tipo de referência cruzada. Mas a maioria não faz isso, não implementa isso. Então é muito comum a gente não criar as foreign key dentro do create table. O que eu faço? Eu crio a tabela sem especificar as foreign key. Então tiraria isso daqui e tiraria também lá todas essas duas, né? Inclusive essa que é a autorreferência aqui também, como pode acontecer isso. Então eu tiraria essa definição de foreign key daqui. E depois de todas as tabelas criadas, criaria todas as tabelas primeiro, e aí depois eu faria uma série de comandos alter table, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que permite eu alterar a tabela já criada e adicionar essas restrições aqui. Então esse é o padrão que normalmente a gente usa. A gente, então, cria as tabelas sem as foreign key, ou qualquer outra restrição que depende de referências, e adiciona depois essas restrições usando o comando alter table, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para evitar esses problemas. Bom, antes vamos falar aqui sobre o drop table. Então, como eu tenho comandos create para criar, eu tenho o comando drop para excluir. Então, eu tenho o drop table, que me permite excluir uma tabela já criada. Então, excluir uma tabela é realmente remover toda a definição dela, e inclusive os dados, se ela já tiver dados. Então, eu vou estar removendo os dados e a definição da tabela lá do catálogo do sistema. Bom, nesse comando também tem as opções de cascade e restrict. Cascade significa que o comando vai remover a definição da tabela junto com todas as restrições e dados que ela tiver. Qualquer referência que fizer essa tabela, por exemplo, uma chave estrangeira em outra tabela, vai ser também removida, além de visões e qualquer outro elemento que fizer referência à tabela. Se eu usar a opção Restrict, que é o padrão, a tabela só vai ser removida se ela não tiver nenhuma referência e nenhum dado. Então é um cuidado maior aqui para não excluir tabelas acidentalmente. Então, por exemplo, Drop Table Funcionário Cascade significa que eu vou excluir a tabela funcionário com tudo que tem dentro dela e todas as referências que forem feitas a elas em outras tabelas ou em outros locais, aí, em outros elementos. Então tem que tomar cuidado, porque eu posso estar excluindo aqui uma tabela com 1 milhão de dados aqui, sem pedir confirmação. Por isso que é mais comum a gente usar o restrict, ou simplesmente deixar o padrão, que é restrict, e aí o SGBD não deixaria eu excluir se existia alguma referência a ela. Então, primeiro eu precisaria tirar essas referências, porque aí eu faço conscientemente, depois eu excluiria a tabela. Ok? Então, cuidado com esses comandos drop. Bom, e então vamos falar um pouco sobre o alter table, que eu citei ali atrás. Alter table, então, permite eu alterar
a definição de uma tabela. Alterar a definição, eu posso acrescentar ou remover uma coluna, eu posso alterar a definição de uma coluna, ou eu posso acrescentar e remover restrições. Vamos ver exemplos de cada um deles aqui. Então, eu quero, por exemplo, acrescentar a coluna CPF à tabela funcionário que já está criada. Então, eu faço um comando alter table funcionário. Então, é sempre assim, alter table é o nome da tabela. Alter table funcionário. Funcionário é a tabela que eu quero alterar. E aí, na frente, vem a especificação do que eu quero fazer. Então, se eu quero adicionar uma coluna, vem a palavra-chave add column. E na frente vem a especificação da coluna, a especificação completa da coluna. Então, o nome dela, CPF, o tipo de dado, SHA-11, e null, indicando que ela pode receber valores nulos. Essa questão dos valores nulos e de alterações em geral é meio complicada se a tabela já tiver dados. Imagine que eu já tenho várias linhas de dados nessa tabela funcionário e quero agora adicionar uma nova coluna. Aí vem a questão, que valor que essa coluna vai receber para cada linha que tem na tabela. Então, por isso, por exemplo, eu não posso colocar aqui not null, porque se eu digo que uma coluna não pode permitir valores nulos, então teria que ter algum valor para colocar para aquelas linhas já existentes. Então, isso complica aqui a minha alteração, então, por isso, eu não posso adicionar uma tabela que não seja not null. Sem valor default, porque eu posso colocar aqui na frente especificação de um valor default, aí tudo bem. Aí se eu colocar um valor default, aí as linhas de dados que já tem lá, para essa coluna CPF iria receber esse valor default. Então isso significa que se nenhum valor default for especificado, o novo atributo recebe valor nulo para todas as tuplas já existentes. Então por isso ele tem que permitir que valores nulos. Bom, mais exemplos aqui. Eu quero remover a coluna endereço da tabela funcionário. Então, de novo, vem aqui alter table funcionário, porque é a tabela funcionário que eu quero alterar. E aí, se eu quero remover uma coluna, vem a palavra-chave drop column. E aí vem o nome da coluna que eu quero remover e a opção aqui cascade ou restrict. Sendo que cascade remove, então, além da coluna, todas as restrições, visões e outros elementos que referenciam essa coluna. Então, tudo que tiver no SBD referenciando essa coluna também vai ser excluído. E o restrict não permitiria eu fazer essa exclusão se existir alguém referenciando essa coluna. Então, primeiro eu teria que modificar essas referências. Bom, além disso, eu posso adicionar uma restrição default para uma coluna. Ou seja, já tem uma coluna, quero adicionar um valor default. Então, alter table funcionário, que é a tabela que eu quero alterar. E aí, no caso, eu quero alterar uma coluna. Então, alter column, aí vem qual coluna, que é o CPF, e para especificar um valor default, então eu coloco set default e o valor default. Ok? Bom, alterar coluna é um pouco complexo também. Imagina que se essa tabela já tem dados, e, por exemplo, uma coluna que é do tipo Vachar, por exemplo, eu resolvo alterar ela para integer. Só que essa coluna ela já pode ter valores, por exemplo, envolvendo letras. Como é que eu vou modificar isso para um número inteiro? Então, alterar é sempre uma coisa complexa. Assim. Então, o melhor é você planejar realmente o seu banco de dados para não ter que ficar fazendo alterações. Mas é claro que imprevistos acontecem e eu posso precisar alterar. Ou realmente para melhorar um banco de dados. Mas lembre-se que as alterações são sempre mais complexas. Então, é muito comum, por exemplo, eu criar uma tabela temporária, se eu quero fazer uma alteração, principalmente alterações mais complexas. Então, eu crio uma tabela temporária, movo os dados dessa tabela temporária para da tabela original para essa nova tabela temporária. Eu posso fazer isso com um simples comando insert, com o select, nós vamos ver mais na frente. Então, eu copio os dados da tabela original para essa tabela temporária, apago essa tabela original, crio a nova tabela modificada e depois eu copio de volta os dados da tabela temporária para essa nova tabela
E se tiver alguma incompatibilidade de tipos ali, de dados, aí eu tenho que realmente escrever um código para fazer essa importação. Ok? Então, é possível, mas é sempre uma atividade aí complexa que requer muito cuidado para eu não danificar o meu banco de dados. Bom, além disso, eu posso ainda, como eu falei lá atrás, adicionar restrições de integridade depois da tabela criada. Então, como eu falei, isso é muito comum para a chave estrangeira. Então, eu posso criar as tabelas sem as chaves estrangeiras, depois eu faço um alter table para adicionar essas chaves estrangeiras. Então, por exemplo, para fazer um alter table departamento, então quero alterar a tabela departamento e quero adicionar uma nova constraint. Então, add, e aí vem toda a definição da constraint. Nesse caso é uma chave estrangeira, mas vale para qualquer constraint. Então, constraint, o nome dela, foreign key, ID gerente, reference, funcionário e defunc. Então, a definição aqui de uma chave estrangeira que eu vou criar, que eu vou estar adicionando a tabela departamento depois da tabela criada. Então, esse é muito comum. E se eu quiser remover uma chave estrangeira já adicionada, eu uso o alter table, o nome da tabela, drop constraint. Então, quero excluir uma constraint. Aí, nesse caso, eu preciso saber o nome dela. Então, nesse caso aqui, fkger é o nome da constraint. Por isso, é importante essa definição completa, quando eu coloco aqui a palavra constraint, o nome dela. Porque se eu colocar aquela notação simplificada, sem dar um nome para ela, depois eu não consigo alterar se for necessário. Na verdade, eu consigo porque o VxBD cria um nome padrão para ela lá, mas eu teria que consultar nas tabelas internas que nome foi esse. Então, é sempre bom dar um nome legível aqui para ela. Ok? Então, com isso, eu termino aqui essa parte da linguagem de definição de dados.